Segundo Crônicas, capítulo 12, do verso 12 ao verso 14. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz: tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém, e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá, amonita. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Amém. Pai, obrigado pela palavra, pela oportunidade, e há uma chance que o Senhor nos dá essa manhã de ouvirmos a Tua voz, de mudarmos a nossa vida, de sermos alertados pelo Teu Espírito, para que uma transformação ocorra em nós. E somente a Tua palavra tem poder de transformar o homem. É ela que nos trouxe salvação, direção, e é isso que nós queremos essa manhã, ouvir a voz do Senhor. Não estamos aqui para ouvir os homens com suas filosofias, suas doutrinas, mas a palavra de Deus, a doutrina de Deus, é isso que queremos e é isso que transforma e alimenta o nosso espírito. Pai Santo, fala ao nosso coração. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento Teu. Dá-me a unção do Teu Espírito, para que a Tua palavra seja pregada com poder, que quebre barreiras, distrações, para que todos nós possamos Te ouvir esta manhã. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós vemos aqui no segundo livro de Crônicas, no capítulo 12, a partir do verso 12, 3 versículos que são como que um resumo da vida do rei de Judá, do rei Roboão. Na verdade, rei de Israel. Ainda o reino não tinha sido dividido. E é um resumo da vida desse homem, o rei Roboão. Esteve a ponto de ser destruído por Deus, mas se humilhou e Deus o poupou. Mas diz a Bíblia que não foi muito bem o seu reinado, porque ele não dispôs o seu coração para servir a Deus. Então nós vemos aqui a figura de um homem que é um homem mediano. Nós usamos um adjetivo para qualificar o mediano, que às vezes as pessoas não entendem direito, que é a palavra medíocre. Medíocre não é ruim, medíocre se refere à média. Então ele era um homem medíocre, era um homem na média. Ele não foi muito bom, também não foi muito ruim, mas ele foi um homem mais ou menos. E é isso que a Bíblia vai nos falar sobre ele. Veja, se nós lermos o primeiro versículo do capítulo 12, diz assim: tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Veja o que ele fez. Quando ficou no reino, quando se fortaleceu, abandonou o Senhor juntamente com o povo que ele dirigia. Versículo 9 e versículo 10 do mesmo capítulo. Diz assim: subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Veja, um homem que, por se afastar de Deus, teve seu reino invadido, teve seus objetos sagrados roubados, e aí ele fez outros de bronze para substituir aqueles que eram de ouro, e continuou como se nada tivesse acontecido. Então o que a Bíblia diz aqui, que ele não era um rei terrível, quanto tantos outros que a gente vê por aqui, mas é um rei que abandonou os princípios do Senhor, que fez o povo também pecar, mas seus pecados não são tão evidentes
quanto outros mencionados aqui na Bíblia Sagrada. E também ele não era aquele homem que intencionalmente procurava errar. Alguns se desculpam com isto, né? Ah, eu não tive a intenção. Você não teve a intenção, mas você fez, né? Você pode não ter planejado, você pode não ter premeditado uma atitude, mas você fez. E ela não deixa de ser errada porque ela não foi premeditada, porque ela não foi pensada, intencional. Roboão era um homem que tinha atitudes assim, dava na telha, não é? Ele resolvia e fazia. Talvez não fosse intencional, mas ele pecava por negligência, porque ele negligenciava o que cabia a ele como rei, como líder, fazer. Ele deixava de lado os seus deveres, as suas obrigações, as suas responsabilidades. E às vezes nós não erramos apenas pelo que a gente faz, mas nós erramos pelo que a gente deixa de fazer também. Quando podemos fazer o bem e não fazemos, a Bíblia diz, estamos errando. Não só porque fizemos alguma coisa má, mas porque também deixamos de fazer alguma coisa boa, erramos da mesma forma. E Roboão, muitos dos seus erros eram por causa disso. Ele negligenciava as suas obrigações, aquilo que ele devia fazer. Se você não conhece a história, Roboão foi o responsável pela divisão de Israel em 2 reinos. Até aqui era um reino só, era Israel. Mas a partir do momento em que Roboão assumiu o reinado, uma das consequências da sua inconsequência, da sua negligência, foi a divisão do reino. E o que causou a divisão do reino? Salomão tinha pesados impostos sobre Israel para manter a opulência do seu reinado. Salomão foi um dos reis mais ricos e fez grandes obras em Israel. As obras custam dinheiro, e dinheiro que precisava vir do aumento de impostos. E assim Salomão fez com o povo. E o povo já sobrecarregado de impostos, quando Salomão morreu, e Roboão assumiu como seu filho o seu lugar, o povo foi a ele apelar por diminuição das taxas pesadas de impostos. E o que Roboão fez? A Bíblia diz que ele, ao invés de ouvir os sábios, os mais velhos, os anciãos, os experientes, ele se aconselhou com os seus colegas, com aqueles da sua idade, com os inexperientes, como ele, que estava assumindo um reino sem experiência. Ele se aconselha com os seus iguais. E os iguais dizem a ele para fazer exatamente o contrário. E é isso que ele faz. Ao invés de abaixar os impostos, ele aumenta mais os impostos. E o que acontece? Divisão no reino. O povo não aceita o que acontece, e aí o reino é dividido, ficando as tribos Judá e Benjamim no sul, e as outras tribos como reino do norte. Se estabelece então Israel e Judá, reino do norte, reino do sul, por causa da intervenção desastrosa, da administração desastrosa do rei Roboão, por sua negligência, por sua inconsequência, por sua irresponsabilidade em relação à sua vida. E o versículo 14 mostra a causa dos seus problemas, o fundo, a raiz de tudo isso. Diz assim o verso 14: fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Os atos ruins de Roboão, embora não tivessem sido tão terríveis quanto outros que vieram depois dele, eram ruins, foram justificados, segundo a Bíblia, porque ele não dispôs o seu coração. Então, como eu disse, era o homem mais ou menos. Não era tão ruim, mas também não era tão bom. Era medíocre, estava na média. Talvez como qualquer um de nós, na média. Não sou muito ruim, mas também não sou muito bom. Está suficiente para mim. Mas a falta de disposição do coração para buscar ao Senhor foi a causa de todos os seus problemas. Ele se torna
mais um na multidão, se torna mais um medíocre no mundo, porque ele não dispunha o seu coração para buscar ao Senhor. O que diferencia as pessoas, irmãos, a gente vê nesse texto, que é exatamente esse fato. O que tira a gente da mediocridade é o quanto nosso coração é disposto. Quem está disposto hoje? Pergunta a Bíblia. Quem tem disposição para servir a Deus? Quem está disposto a fazer o que Deus deseja? É isso que faz a diferença. Uma coisa sou eu poder fazer, outra coisa é eu querer fazer. E o querer é a disposição. O querer é o exercício da livre vontade, do livre-arbítrio. Eu quero. A Bíblia fala, se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Mas eu quero. Jesus falou sobre isso. Você quer me servir? Você tem o desejo disso? Isso está no seu coração e o seu coração se dispõe a fazer. Porque também uma coisa é estar no coração e outra coisa é esse estar se transformar em ação. Muitos de nós dizem assim, eu gostaria muito de servir a Deus. Mas agora eu não posso, agora eu estou ocupado, agora eu estou muito novo, agora eu estou muito velho, agora eu tenho alguém para sepultar. Jesus viu isso com algumas pessoas, né? Agora eu preciso cuidar dos meus bois, agora eu preciso isso, preciso aquilo. Eu até tenho a intenção, mas ela não se materializa porque falta a disposição. Então Roboão é um exemplo de alguém mais ou menos, porque lhe faltou a disposição no seu coração para fazer o que precisava ser feito. Dispor o seu coração para buscar ao Senhor. Veja, a Bíblia não diz nem que é para servir ao Senhor. Ela diz que é para buscar ao Senhor. Porque servir ao Senhor é uma consequência de quanto eu busco ao Senhor. Se eu não buscar a Deus, eu até posso servir ao Senhor, mas não vou servir por muito tempo, porque logo, logo o meu ânimo, o meu entusiasmo, a minha disposição vai esfriar e eu vou acabar desistindo. Mas quando eu busco a Deus, eu ganho as duas coisas: Deus e a vontade de servi-lo. Então o que faltava a Roboão era essa disposição de coração, essa vontade de buscar ao Senhor. Ele tinha tudo para fazê-lo, porque seu avô era um homem segundo o coração de Deus. Seu pai foi um homem abençoadíssimo por Deus e que recebeu toda a sabedoria que alguém poderia ter nessa vida. E ele, como herdeiro de tudo isso, não herdou a mesma disposição. A mesma disposição que Davi disse a seu pai Salomão: seja forte para servir, seja homem para servir ao Senhor. Faltou isso em Roboão, e ele não buscou ao Senhor. E quais foram os enganos que ele cometeu? A Bíblia vai narrando todos eles para a gente entender o que atrapalhou a vida desse homem que poderia ter tido um final diferente, uma vida diferente. Veja, irmãos, diz a Bíblia em 2 Crônicas ainda, no capítulo 10. Vamos ao capítulo 10 e vamos ao versículo inicial, versículo 1. Diz assim: foi Roboão a Siquém, porque todo o Israel se reuniu lá para o fazer rei. Veja só, ele foi feito rei quase que por aclamação do povo de Israel. Ali se reuniram em Siquém para aclamá-lo rei. Não foi uma coisa muito natural, embora ele fosse herdeiro. A indicação aqui é que não era algo realmente vindo da parte de Deus. E quando alguma coisa começa sem Deus, embora possa começar com a aprovação do povo, e aí morre aquele ditado popular de que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é a maior mentira que existe, né, irmãos? Mas às vezes o povo fala uma língua muito diferente da língua de Deus. Ele é aclamado pelo povo, mas ele começa sem Deus.
E aquilo que começa sem Deus normalmente termina em fracasso. Aquilo que já no seu início não tem nada a ver com Deus, certamente mais para frente isso só vai piorar, a tendência é apenas isso se evidenciar cada vez mais. E veja o que acontece ainda no versículo 8 desse capítulo. Diz assim: porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Veja, ele rejeitou a sabedoria. O filho do homem mais sábio que já apareceu na terra rejeitou a sabedoria dos anciãos, a sabedoria que vem de Deus, porque a Bíblia fala sobre isso, que nós devemos ouvir os anciãos, porque há sabedoria e sabedoria que procede de Deus. Ele rejeita a sabedoria de Deus e vai se aconselhar com os jovens como ele. Começa ali o problema de Roboão, o futuro do seu reinado já está sendo delineado naquele momento, porque ele não tinha, parece, herdado a sabedoria de seu pai, Salomão. Porque, irmãos, essas coisas não passam de pai para filho. Assim como conversão não passa de pai para filho. Não é porque você é crente que seu filho vai ser crente, sua filha vai ser crente. Não é porque você tem habilidade, faz isso ou aquilo, que seu filho vai fazer a mesma coisa que você. E essas coisas não são herdadas, porque isso não é genética, isso vem de Deus, entendeu? O seu filho pode ser feio igual a você, porque isso aí isso aí é herdado, entendeu? Isso é genética. Então, ele pode ter narigudo, ele pode ser narigudo, se é careca, ele pode ser careca, isso é normal, porque é genética. Mas sabedoria não passa pela genética. Isso se adquire, né? Isso se constrói com atitudes também. Salomão recebeu de Deus, mas por quê? Porque ele pediu. Deus disse assim: escolhe qualquer coisa que você quiser, e ele escolheu a sabedoria. Podia escolher a Mega Sena, né? Mas ele escolheu a sabedoria. Aí Deus deu a sabedoria mais a Mega Sena, que ele não tinha pedido. Ele se tornou o mais inteligente, o mais rico de todos. Então essas coisas não são herdadas, essas coisas são construídas e construídas por escolhas que nós fazemos. E ele escolheu ouvir quem ele não devia ouvir, e escolheu não ouvir quem ele deveria ter ouvido. Então isso foi definitivo na sua vida, não podia ser diferente, irmãos. Porque quem não é guiado por Deus, certamente não consegue agir com prudência. Quem não deixa Deus dirigir a sua vida, acaba sendo dirigido pelo diabo, mesmo sem querer, mesmo sem conscientemente admitir. Foi o que aconteceu com ele, ele não ouve. Aí veja o versículo 13, ainda no capítulo 10 que nós estamos lendo. Dura resposta lhes deu o rei, porque o rei Roboão desprezara o conselho dos anciãos e lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Olha que beleza, né? E assim, irmãos, porque quem não ouve o conselho de Deus, quem não ouve o conselho dos mais velhos, quem não ouve a voz dos mais experientes, acaba se tornando um jovem assim, imaturo, inconsequente é a palavra. Não mede as consequências. Acha que tem o poder, que pode fazer tudo o que quer, acha que pode fazer o que lhe dá na telha, e age assim: meu pai fazia isso, eu vou aumentar os impostos. Meu pai dava chicotada, eu vou botar escorpião no travesseiro de vocês. É isso que ele estava dizendo aqui. Porque ele não tem a direção de Deus. A direção é ele mesmo, é o seu ventre, é a sua vaidade. Ele não ouve os mais velhos, ele faz o que ele tem vontade. Ele não se submete à vontade de Deus, ele faz o que ele acha que é melhor para ele. Então, ele não começou bem. Se não começou bem, não podia terminar bem, irmãos. Veja, já no início do seu reinado, ele já é causador da divisão. Ele já é causador da separação. Deus abençoa algo assim, queridos? Não tem como.
Então ele não é muito ruim, ele é mais ou menos. Mas ser mais ou menos é igual a ser terrível. Entendeu, irmãos? Porque Deus não quer a mediocridade. Deus espera um pouco mais da gente. Deus espera que a gente vá um pouco além da mediocridade. É até melhor que a gente seja horrível para Deus. É como disse Jesus. Como você não é frio nem quente, você é morno, você está na média, você é medíocre, eu estou a ponto de te vomitar. Se você fosse horroroso, eu conseguia melhorar você. Se você fosse quente, já estava bom como eu quero. Mas essa tua mornidão, que faz você achar que você é bom, que faz você achar que está tudo bem, é isso que está me dando náuseas. E Roboão era alguém mais ou menos, que dava náuseas em Deus por causa do seu comportamento. E como a Bíblia disse para nós naquele versículo 14 do capítulo 12, que o problema dele é que ele não dispôs o seu coração, essa disposição que ele não tinha, é a disposição que muitos de nós não têm, irmãos. E aí a gente acaba colhendo consequências na vida por falta de disposição. Veja, queridos, disposição, estar disponível, disposição, agir em prol. É assim que nós devemos agir. Então isso muda o destino da vida. Isso muda certamente a situação de qualquer um. Ele não foi um homem firme nem perseverante em buscar ao Senhor, porque ele não se dispôs a isso. Quando você não se dispõe, a gente usa aquela palavra, você está indisposto. Eu comi um negócio hoje, estou indisposto. Ou então assim, eu estou com a vontade de fazer uma coisa, mas a cama está tão gostosa. Eu estou indisposto hoje. Eu não estou disponível. Eu não estou à disposição. Eu estou com preguiça. Eu estou sem vontade de fazer nada. Entende? Ou com vontade de não fazer nada. Essa é a falta de disposição. E assim aconteceu com esse homem. Veja, 2 Crônicas, capítulo 11, do versículo 13, contando ainda a vida dele, até o verso 17, diz também: os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizera. Além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecerem sacrifício ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Explicando melhor para você, é citado outro rei aqui de nome parecido, Jeroboão. Não confunda Roboão com Jeroboão. Quando houve a separação, Roboão ficou como rei de Judá. O reino do norte ficou nas mãos de Jeroboão, esse outro aqui. Esse sim não era mediano, esse era desgraçado mesmo, entendeu? Esse era terrível, tá? Mas veja, mesmo esse terrível, se você ler a história, Deus deu uma chance para ele. Quando houve a separação do reino, Deus fala com esse terrível e diz assim: olha, houve essa separação, com as minhas palavras, não era isso que eu queria, esse não era o meu ideal, mas já que aconteceu, vamos tentar mudar isso aí? Se você me seguir, se você for temente a mim, se você andar nos meus caminhos, eu vou te abençoar, e eu vou também dar descendência a você nesse reino de Israel. Vê na Bíblia, Deus falou isso com ele, mas ele é tão doido, que ele não ouviu isso nada e pronto, e aí meteu os pés pelas mãos. Sabe o que ele fez? Bom, como Judá ficou com Roboão, e Jerusalém está em Judá, e Jerusalém é o lugar de adoração, é o lugar do templo, ele disse assim: agora aqui a gente tem que continuar a nossa religião, a gente tem que inventar um templo novo, a gente tem que inventar uma religião nova, a gente tem que ordenar sacerdotes novos, né? A gente tem que fazer alguma coisa diferente para continuar vivendo aqui de alguma religião.
E ele criou uma religião totalmente deturpada, com um novo lugar de adoração, com um novo suposto templo, com novos sacerdotes que não tinham nenhum compromisso com Deus. E aí o que aconteceu? Quem tinha compromisso com Deus não gostou de ficar em Israel, no Reino do Norte. E aí quem tinha compromisso com Deus, quem era levita, quem tinha temor, foi para Judá. E ficou, é isso que esses versículos estão dizendo. Chegaram lá em Judá, ficaram com Roboão. E aí o que aconteceu com Judá? Melhorou, porque gente boa veio para Judá e gente ruim ficou lá em Israel. E aí, por 3 anos, diz a Bíblia, o reino de Roboão, mesmo com toda essa besteira que ele provocou de promover divisão, ele prosperou, porque a gente boa, a gente temente a Deus, foi para lá. E aí diz a Bíblia aqui nos versículos que a gente leu, olha, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Houve uma mudança ali. E aí andaram no caminho de Deus por esses 3 anos. Uma chance que Deus está dando. Olha, Roboão, você estragou tudo. Você meteu os pés pelas mãos, você tomou atitudes impensadas, você foi inconsequente, mas eu sou Deus de misericórdia, eu sou Deus de amor, eu vou te dar uma chance. A mesma chance que eu dei para Jeroboão, eu vou dar para você também. Olha, faz o seguinte, você aproveita esses 3 anos aí, que está todo mundo no caminho do Senhor, agora é só você continuar, sabe? Eu fiz o lançamento, é só chutar para o gol agora. Agora é só você continuar e as coisas vão ir bem. Só que ele não era perseverante, ele não dispôs o seu coração para buscar ao Senhor. Então, tudo que acontece na vida de alguém assim, ele atribui à sorte. Eu sou um cara de sorte, tá vendo? No final deu tudo certo. Eu fiz a besteira, mas agora Deus consertou, está tudo certo, está andando, a coisa está andando. Então, ele atribui a sorte. E aí ele não vai buscar o Senhor. Ele não vai continuar firme buscando ao Senhor. Ele atrai as pessoas a ajudar, o reino melhora por 3 anos, mas ele abandona o Senhor. Ele afasta o seu coração de Deus. Ele é o líder. E a influência de um líder sobre as pessoas é inegável, irmãos. Então ele influencia, ele se torna um mau exemplo. Ao invés dele levar para o lado bom, ele leva para o lado ruim. E ele então, com isso que aconteceu, esses 3 anos de prosperidade, de melhora, de tudo indo bem, o que acontece com ele? Se torna orgulhoso, se torna vaidoso, diz a Bíblia, não é? E aí vai acontecer o que diz no versículo 5 do capítulo 12. Vamos ler? Capítulo 12, versículo 5. A invasão de Sisaque. Está escrito, então veio Semaías o profeta a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes, assim diz o Senhor. Olha o que Deus diz a ele. Vocês me deixaram a mim, pelo que eu também deixarei vocês em poder de Sisaque. Deus decretou isso. Porque não mantiveram os 3 anos na presença de Deus, interromperam esse processo, e aí Deus diz, vocês não me buscaram mais, vocês não recorreram a mim, vocês me deixaram, então eu também vou deixar vocês nas mãos de Sisaque. Ele vai entrar e ele vai invadir. Veja, não é apenas uma questão de disposição, porque a palavra talvez no português fique mal entendida. Hoje eu não estou afim. Tem culto hoje? Mas hoje eu não estou afim de ir ao culto. Eu já vim de manhã, por que eu tenho que vir à noite? Hoje eu não estou afim, eu quero ver o Faustão. Não, eu não estou afim. Quinta-feira eu não estou afim mesmo. Terça, então, nem se fala. Aí é disposição no sentido que a gente entende. Só que essa falta de disposição é ainda pior, porque ela mostra que o coração não está afim de buscar o Senhor. E ele diz, já que você não me buscou, já que você não tem essa disposição, eu também vou entregar você. Eu também não vou proteger você, não vou guardar você, vou te entregar nas mãos de Sisaque. Foi isso que aconteceu. E aí, irmãos,
aconteceu a invasão. Diz a Bíblia que Sisaque entrou em Jerusalém, entrou no templo, roubou as coisas sagradas, levou o ouro, levou tudo, saqueou. Porque ele não foi lá para dominar, ele foi lá só para roubar e levar o lucro da guerra. Então não foi aquela invasão de chegar e dominar. Deus ainda foi misericordioso, ainda não chegou a hora de Babilônia, Babilônia ainda ia vir. Mais adiante, numa sucessão de gente que não busca a Deus, mais adiante viria o cativeiro de Babilônia por 70 anos. Aqui não foi um cativeiro, foi só um assalto, foi só uma invasão. Versículo 6 continua dizendo: então se humilharam os príncipes de Israel e o rei também, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Ou seja, não vai ser como Babilônia. Antes, em breve, lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Está dizendo aqui, versículo 8: porém, serão os seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, tudo tomou. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Deus disse assim: vocês não estão gostando, vocês não estão satisfeitos com o meu reino sobre vocês, não estão satisfeitos em serem servos de Deus, então vocês vão experimentar ser servos do rei do Egito. Por algum tempo, houve essa dominação, que não foi como a de Babilônia, mas que levou ao roubo, que levou ao pagamento de impostos, que levou à escassez de recursos. Tudo isso aconteceu, e aí ele disse: vocês vão experimentar o que é servir ao diabo. Já que reclamam de servir a Deus, vão provar um pouquinho do que é servir ao rei do Egito. E foi isso que aconteceu. Mas ele se humilhou. Quando veio a primeira palavra do profeta, ele se humilha, junto com os príncipes. Ou seja, mais ou menos. Não é tão ruim, não é tão bom. Não é definitivamente ruim, não é definitivamente bom. E não busca o Senhor de forma completa. Aquela humildade que veio sobre ele foi porque a palavra do profeta era uma ameaça. Então, diante da luta, diante da possível dor, todo mundo se converte. Todo mundo fica bonzinho, todo mundo se humilha, porque deseja um livramento. Mas a Bíblia diz que ele não dispôs o seu coração para buscar a Deus. A disposição não foi além de algumas semanas de oração, de alguns momentos de humilhação. Como muitas pessoas estão acostumadas e algumas igrejas oferecem isso. Você está com um problema, faça aqui uma campanha de 7 quartas-feiras, 9 sextas, 13 domingos, algum número cabalístico qualquer. E aí você vai resolver o seu problema. Quando o problema passar, você pode ir embora e continuar da vida do mesmo jeito que estava. Ele se humilhou porque queria que o problema passasse. O problema passou em parte, mas a disposição não estava no coração dele para continuar buscando, para continuar se humilhando, para continuar ali na presença de Deus. Então, irmãos, uma coisa que a gente chega à conclusão é que ninguém é bom por acidente. Ninguém anda direito se no seu coração não estiver a firme intenção, o firme propósito de fazer. Ninguém persevera se no coração não estiver a firme intenção. Por isso o coração, a Bíblia diz, é a fonte de tudo. Por isso o Senhor disse: de tudo que você deve guardar, sobre tudo, guarda o teu coração. Porque é dele que procede tudo. Procede bênção, procede maldição. Do teu coração está a chave de tudo. É a essência do teu ser. A tua alma, o teu coração, guarda, protege ele. Protege porque ele é sensível, porque muitas vezes ele é de ânimo dobre, porque às vezes está gostando de uma coisa, às vezes não está mais, porque às vezes se dedica a uma coisa, outras vezes já não se dedica mais. É variável o coração.
Então Deus diz: guarda o coração, porque ninguém é bom por acaso. Sem coração não há religião. Religião sem coração é algo que Deus não aceita e não existe como religião na essência da palavra. Ninguém é bom por acaso. Todo ato bom vem de Deus, a Bíblia diz. Toda boa dádiva e dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem variação. Mas se eu não tiver o coração disposto, não vai ser a minha vida que Ele vai usar para abençoar. Então, irmãos, há uma decisão de coração. E aí a pergunta para a nossa reflexão final é: como é que eu vou buscar ao Senhor para que a minha vida se torne agradável a Deus? Que talvez fique essa dúvida no coração: de que maneira eu posso dispor o meu coração para buscar ao Senhor, de modo que a minha vida se torne agradável? É nesse momento que nós encontramos também algumas discrepâncias. Talvez alguns falem de um legalismo que requer de nós uma postura, que requer de nós, uma altivez, de dizer: não, eu sirvo ao Senhor, eu sou um servo de Deus Altíssimo, eu estou sempre na igreja, eu estou sempre ali, eu estou isso, estou aquilo. Irmãos, isso está muito mais ligado ao coração, que é algo que ninguém vê, né? O coração não está exposto para ninguém, mas está exposto aos olhos daquele que tudo vê. Isso é que é interior. Então não há muito como se mensurar exteriormente um quanto uma pessoa tem o seu coração disposto. Isso só pode ser notado como consequência da sua vida. A Bíblia disse isso de Roboão porque seus atos mostravam, seu destino, sua história, suas escolhas, mostraram que ele não tinha o coração disposto para Deus. Então o que Deus espera de mim, de você, que queremos buscá-lo de todo o coração. A Bíblia não diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar ao Senhor de todo o teu coração. O que isso significa na prática? Na prática significa essa humilhação de Roboão, não por um momento de dor, mas por uma constante de vida, no sentido de eu entender e confessar sempre que eu preciso de Deus o tempo todo, que eu não posso ser independente dele, que eu não sou um bom rei, que eu não sou um bom funcionário, que eu não sou um bom pastor, que eu não sou um bom isso, um bom aquilo, se eu não tiver Deus comigo. Porque sem Ele eu nada posso fazer, sem deixar nada subir à minha cabeça, dizendo para mim: olha, você é bom nisso, hein? Olha, você é tão bom nisso que eu acho que você consegue fazer isso até sem Deus. Né, irmãos? Buscar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar e dispor o coração é mais como uma confissão de humildade, de reconhecimento, de que sem Ele, nada do que qualquer coisa que eu possa fazer teria efeito ou validade ou qualidade, porque a boa dádiva vem do Senhor, como dissemos ainda há pouco. Então não há bem algum em mim, ou em você, ou em qualquer um de nós, que não tenha vindo do Senhor. Não há um dom, nem um talento que nos seja natural, mas todos vieram de Deus. E a disposição do nosso coração para buscá-lo, ela passa por esse reconhecimento. Ela passa pelo clamor que nós temos que fazer a Ele, pedindo a Ele sabedoria, para que nas decisões do nosso dia a dia, a gente não decida com a cabeça irresponsável, como foi a cabeça de Roboão. Aquela irresponsabilidade de se aconselhar com os mais novos e não com Deus, e não com a sabedoria de Deus, e meter os pés pelas mãos porque não buscou ao Senhor. O que evidencia que alguém não buscou ao Senhor? Ela veio ou não à igreja? Não, isso não evidencia que ela buscou ao Senhor. Mas sim as suas ações, as suas escolhas, elas são a prova de que ela não buscou ao Senhor. Eu decidi fazer isso e deu tudo errado. Isso é a prova de que você fez isso da sua cabeça. Isso é a prova que você não dispôs o seu coração para buscar a orientação de Deus e não se entregou a ela. Ou até mesmo quando Deus fala, mas você insiste em fazer diferente. Deus diz: não vá por aí, mas você insiste em ir.
Isso quer dizer, você não buscou o seu coração para buscar a Deus, você não dispôs o seu coração. Isso quer dizer que você vai acumular fracasso na sua vida e você vai ser mais um medíocre, mais ou menos por aí. Não é tão ruim, mas também não é tão bom e principalmente não é aquilo que Deus gostaria que você fosse. Porque você anda seguindo o conselho de pessoas vãs, você anseia até estar correto, mas não busca a direção de Deus, então você nunca vai estar correto se não buscar ao Senhor. Aquele que busca o Senhor, ele quer estar correto diante de Deus, porque ele quer viver debaixo dessa direção. E aí, irmãos, isso depende de cada um de nós. Servir a Deus com zelo, com cuidado, servir a Deus com dedicação, isso é de cada um. Isso não se mostra simplesmente exteriormente, mas isso se revela no coração. Porque Deus é aquele que sonda as mentes e o coração. Ele é que sonda quem nós somos. Davi sabia disso, por isso ele disse ao Senhor: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Por isso a Bíblia diz: ele foi um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era perfeito e Davi passou longe da perfeição. Aliás, todos nós aqui passamos longe da perfeição, não é, irmãos? Mas o que vai nos diferenciar é o quanto estamos dispostos a buscar a Deus e obedecê-lo, o quanto estamos dispostos a dispor o coração para o Senhor, dispor a vida para ser usada pelo Senhor. É isso que vai diferenciar a nossa vida. Então, se a gente tem uma vida para viver diante de Deus, essa vida merece a nossa atenção, merece a nossa dedicação, merece atenção saber o que Deus acha das coisas, saber o que Deus pensa das coisas, e não aquilo que a gente decidiu achando que é melhor para nós, mas sim o que Deus pensa dessa decisão que eu estou tomando. O que Deus está pensando disso que eu estou querendo fazer? É isso realmente que Deus tem para a minha vida? Então, uma vida santa, irmãos, é uma obra de Deus, mas é uma obra que requer uma disposição nossa. Quando você dispõe o coração, Deus te santifica. Deus não santifica alguém que não tem o coração nas mãos dele. Davi não era santo por natureza, nenhum de nós é santo por natureza. Nós somos maus por natureza. Mas Deus nos santifica quando nós dispomos o coração, entregamos o coração, porque é isso que Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Se você der o coração para Deus, você está dispondo o coração para o Senhor. E aí Ele vai poder fazer o que Ele quiser. E os planos de Deus para você são sempre bons. Os planos de Deus para você são tornar você um instrumento útil para o Senhor. Esse é o plano de Deus e não há nada melhor do que isso. Mas você tem que ter o coração nas mãos do Senhor. Mais ou menos não serve, irmãos. Eu não quero ser mais ou menos. Não queira ser mais ou menos. Não queira ser mediano. Queira ser melhor. Melhor para Deus. Melhor com Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos nessa manhã mais uma vez falar com o Senhor em primeiro lugar te pedindo perdão. Perdão, Senhor, pelas vezes em que não dispusemos o coração para te ouvir. Pelas vezes que tomamos decisões equivocadas simplesmente porque não ouvimos o Senhor. Pelas vezes em que nos afastamos do Senhor porque nosso coração não era totalmente seu. Perdão, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós que reconhecemos o quanto precisamos do Senhor, o quanto nada somos sem a Tua presença, quanto nada somos sem a Tua operação em nós, Pai. É o Senhor que nos torna bons, é o Senhor que melhora a nossa vida, porque sem o Senhor somente somos maus, como a nossa natureza, mas o Senhor nos dá uma natureza nova. Quando dispomos o nosso coração para o Senhor, quando pegamos o coração e dizemos: Senhor, é Teu, transforma esse coração, Pai. Transforma, porque ele está nas Tuas mãos. E é assim que nós queremos viver. Senhor, nós vamos participar daqui a pouco da ceia,
um momento de reflexão para nós, Pai. E é um momento de olhar para dentro, como diz a Tua palavra. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esse exame interior nada mais é do que olhar para o coração. Como diz a Bíblia, o mais enganoso de todos é o coração do homem. Quanto engano no coração, Pai. Nos faz identificar esses enganos. Quando pensamos de nós mais do que realmente somos, quando nos achamos alguma coisa, quanto engano, Pai. Sem o Senhor não somos nada. Sem o Senhor para nos dar utilidade, para nos dar dons e talentos, sem o Senhor para aproveitar alguma coisa em nós, nós não somos nada. Seríamos destinados ao lixo. Mas o Senhor nos resgatou pelo Teu sangue, Pai. Por isso, Deus, fala ao coração do Teu povo essa manhã, para que nós possamos sair daqui com mais disposição para buscar ao Senhor. É o que eu te peço por mim e por cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Recebe agora os elementos da ceia. Todos que são cristãos estão convidados a participar. Deseja toda manhã te imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, Tu és incomparável.